Duque de Caxias. Eu sou o pastor Roberto Gonzaga. Eu trago o recado de Deus para todos que estão ao alcance da minha voz. Não cometam o mesmo erro que a geração antes do dilúvio cometeu e levou Deus a destruir a geração antes do dilúvio. Deus, Ele está com a misericórdia dEle estendida para esta geração, te dando o tempo para o conserto com Ele. Deus enviou um refúgio, enviou aquele que pode nos livrar da sentença da condenação eterna, queridos. Hoje o Senhor tem um conserto para nós, Ele tem um escape para nós, mas a decisão de querer ou não participar da graça de Deus, do favor de Deus, é pessoal, é urgente. Se o homem vida não entender que Deus não quer o seu mal e não vier para ele, ele sofrerá a condenação eterna. Quero falar essa palavra com base no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 18, que diz: então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Essa foi a sentença que Deus trouxe sobre a geração antes do dilúvio, por causa do aumento da violência da terra. Hoje, querido, você vê nas TVs, nos repórteres, o aumento da violência. Os homens que decidem matar as suas esposas, que antes gerou o amor, as juras de amor, mas depois vem a ira e mata as suas esposas. Os pais matando seus filhos, os filhos matando seus pais. Não é diferente, queridos, da geração antes do dilúvio, que a maldade encheu os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor, e Deus destruiu a geração antes do dilúvio. E a ciência, ela comprova que houve esse dilúvio através da arqueologia. E a ciência, ela prova que a Arca de Noé, ela está no Monte Ararat, na Armênia. Queridos, foi a verdade de Deus a destruição da geração antes do dilúvio. E Deus quer te livrar do que virá da terra, querido. O versículo 18 diz: mas contigo, Deus falando com Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tuas mulheres, e as mulheres do seu filho. Querido, Deus fez um concerto com Noé, e hoje Ele tem um concerto para você que quer viver eternamente, que não quer sofrer o juízo de Deus. O conserto dele é Jesus. Ele veio buscar e salvar a todos vocês, a todos nós que estávamos perdidos no pecado adâmico, para que nós não venhamos sofrer como a geração antes do dilúvio, que foi destruída porque os seus corações estavam longe do Criador. Queridos, conselho de um pastor que te ama: procure uma igreja evangélica, ergue as suas mãos, confesse
reconhecem a Jesus como seu único Senhor e Salvador, para entrar no processo de transformação de dentro para fora. Porque se Jesus não entrar na vida do homem, ele não é transformado e não terá a vida eterna, querido. Sejam obedientes à voz do Deus que está te chamando. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Queridos, Jesus está vindo, porque Ele não quer nenhum de nós na sentença do juízo final. Ele tem vida eterna para todos nós, mas a decisão pela vida eterna é pessoal, é urgente, porque após a morte de um homem, segue-se o juízo. Olha, queridos, quantas pessoas já viveram nessa terra, não decidiram por Jesus, morreram e já estão no inferno, porque negaram a Jesus. Não neguem a Jesus, querido. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele é o Senhor único e verdadeiro. A mãe de Jesus não pode salvar, porque ela morreu. Pedro não pode salvar, porque ele morreu. João não pode salvar, porque ele está morto, aguardando a ressurreição dos mortos. Queridos, fiquem com Deus. Tenha um dia abençoado. Desperta, Duque de Caxias. Jesus, Ele está voltando.